Boa noite, bem-vindos mais uma vez à live das quartas-feiras da Casa dos Espíritas de Rio Claro. É uma alegria estarmos juntos novamente. Agradecemos a todos vocês, nossos amigos que estão nos acompanhando, que têm nos seguido, que têm compartilhado as palestras. E nesta noite nós teremos um convidado, um amigo muito especial, Paulo Henrique Bueno, de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. Boa noite, Paulo. Olá, boa noite, Adriana. Que bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos a você por ter aceito o convite. Estávamos conversando antes, o Paulo já esteve na casa presencialmente, e quando retornarmos já está feito o convite para que ele volte novamente, não na forma virtual, mas de forma presencial. Mais uma vez, agradecemos, viu? E Paulo é trabalhador espírita, divulgador, palestrante, e atua no Centro Allan Kardec, Centro Espírita Allan Kardec, em Carmo do Rio Claro. E a palestra desta noite é Bem-aventurados os aflitos, um tema muito apropriado para nossas reflexões nesse momento. E nós vamos, então, fazer a nossa prece de abertura e depois o nosso amigo Paulo fica com a palavra. Então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, agradecer por todas as bênçãos que temos recebido, pela nossa vida, pela nossa saúde, até mesmo pelos percalços que enfrentamos, que nos auxiliam e nos fortalecem na nossa caminhada, no nosso crescimento. Pedimos ao Mestre Jesus que nos envolva no seu amor, envolva o nosso irmão Paulo, que vai trazer tantas reflexões importantes para esta noite. Que as bênçãos do alto estejam também em todos os nossos lares, com os nossos familiares. Que os nossos corações estejam abertos, estejam sensibilizados, que possamos receber todas essas vibrações que a espiritualidade nos envia, possamos receber todos os ensinamentos e aplicá-los na nossa vida, no nosso cotidiano. E com a oração que Jesus nos trouxe, vamos dar início ao nosso encontro desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos as dos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Paulo, esteja à vontade, muita luz e muita gratidão a você. Pois bem, boa noite, meus queridos companheiros da Casa dos Espíritas, em nome dos quais saúdo também todos os amigos da linda cidade de Rio Claro, como também aqueles outros tantos que nos assistem neste momento por esse canal da internet. É sempre um grande prazer participar de mais uma atividade doutrinária, falar de Jesus, falar de Kardec, buscando nos textos maravilhosos do Evangelho uma luz para as nossas vidas. A luz
que nos guia nesta infinita estrada. Uma estrada muito longa, cujo início ninguém sabe ao certo. Sabemos que, junto ao despertar da consciência, chega o livre-arbítrio, a responsabilidade pelas escolhas. E, desta maneira, nós nos tornamos responsáveis também pelas consequências relativas a cada atitude. Sendo assim, gente, concluímos que o despertar humano, ele é carregado de novidades. Tal qual uma criança que chega ao mundo, tudo para ela é fascinante. Para o espírito, cuja consciência vai aos poucos despertando, aos poucos, porque no universo tudo se dá gradativamente, essa conscientização, esta ideia que se faz da individualização de si mesmo, isso vem aos poucos. Então, esse despertar, ele é carregado de novidades. E os espíritos primitivos, de precária inteligência, têm escolhas limitadas, pois que a intelectualidade reduzida não lhes dá maiores opções. Eles não têm inteligência para escolher coisas. Nesses seres primitivos, vejam que estamos falando de seres bem na base do início ali da evolução humana. Nestes seres, o que prepondera é o instinto. O instinto de forma ativa e eficiente. Sempre o instinto. E vejam vocês que o instinto, ele é também um presente de Deus. Presente de Deus, pois que até a tomada de consciência, ele é o que nos guia. A partir do despertar consciencial, o instinto nos protege dos perigos. E o que acontece é que, com a nossa evolução, nós vamos desenvolvendo a racionalidade, vamos desenvolvendo a capacidade cognitiva, a intelectualidade, porém o instinto permanece, sempre. Sempre, todas as vezes que nos vemos em perigo, o instinto se manifesta e nos livra de muitos males. E dentro dessa questão, nós podemos dizer que entre o despertar e os primeiros esboços da consciência, também não sabemos quanto tempo é necessário para haver ali uma determinação de uma consciência, de uma tomada de consciência de si mesmo. É muito tempo. Sabemos que é muito tempo. Quanto tempo? A gente não pode determinar. Mas não sabemos. E desde esse rascunho, deste esboço, até a consciência plena, tampouco temos ideia. Não sabemos. Na simbologia judaica, narrada no primeiro livro do Antigo Testamento, o Gênesis, quando o casal come o fruto da árvore da inteligência, Deus os expulsa do paraíso. Simbologia apenas, que esta árvore da inteligência, quando ele desperta a consciência, ele é expulso do paraíso da irresponsabilidade. Pois ele, vivendo sob a determinação dos instintos, ele não precisa se preocupar. Ele vive buscando ou sob os auspícios da lei da conservação, primeiro para manter-se, da reprodução, porque é necessário perpetuar a espécie. Isso o instinto já nos conduz. O instinto faz com que os gametas se aproximem.
O instinto faz com que nós nos protejamos, com que busquemos alimento e que alimentamos a nossa prole. Alimentemos a nossa prole. Isso é tudo da lei. Da lei que vem antes da lei da sociedade e do progresso. Isso é natural. Poderíamos falar também a respeito disso, mas só que o tempo é muito pequeno. Mas com respeito a esse desenvolvimento da inteligência e a expulsão do paraíso, nós temos uma frase que é atribuída a Deus. Vejamos, que é tudo símbolo, Deus não fala. Disse assim a Adão: comerás o pão com o suor do teu rosto. Aquele que lê a Bíblia de forma literal, apenas busca nas palavras a verdade contida de acordo com o seu entendimento, vai imaginar que nós precisamos suar para poder comer pão. Se a gente pensar que tem muitas pessoas que comem sem necessidade de nenhum esforço, nós vemos que esta afirmativa se torna totalmente ineficaz ou inverídica. Mas buscando na tradução, nós vemos que comerás o pão com o suor do teu rosto. A tradução mais adequada a esta afirmativa é: você vai alimentar-se, vai trazer substâncias para dentro de você a partir do seu esforço. Suor aqui caracterizando trabalho. O pão como o alimento verdadeiro. A experiência colhida em intermináveis tarefas para o progresso gradual do espírito. Nós não conseguimos progredir a não ser pelo esforço. Emmanuel é mais objetivo, ele diz que a gente somente progride desidratando pelo suor ou pelas lágrimas. Vejam que interessante isso. Pelo suor ou pelas lágrimas. Mas pensemos que o nosso esforço no trabalho constante, nos leva a esse progresso. E isto é necessário. E existe nesse processo evolutivo uma escalada infinita, com características muito próprias para cada fase. O progresso é lei, e esta lei se aplica a todos os seres. Os humanos, obviamente, não poderiam ficar fora disso. Não poderia ser diferente para nós, os humanos. E assim nós somos submetidos a todos os tipos de experiências e provas para nos desenvolver. Então, aquele trabalho árduo, as dificuldades que enfrentamos, desde sempre, que todos enfrentam, as dificuldades de todos, isto são experiências, são tarefas propostas para cada um no seu grau de evolução e capacidade para poder desenvolver. E esse trabalho constante, para aquisição ou manutenção das mínimas coisas, a princípio apenas materiais. Depois nós vamos utilizando o trabalho, um trabalho diferenciado, porque nós vamos entrando num campo mais sutil, onde a cobrança é mais incisiva e os trabalhos são muito maiores. Pois o desenvolvimento da moralidade requer outro tipo de esforço, requer outros esforços. São novos e constantes trabalhos de laborioso esforço
para desenvolver estes atributos de ordem exclusivamente espiritual. Aprender e superar-se são 2 motivos de maior alegria para o ser humano. O que mais pode dar alegria ao ser humano? Aprender uma coisa nova. Por isso a nossa saudade da escola, do tempo da escola, porque as novidades, a saudade da infância, quando conseguiu amarrar o cadarço pela primeira vez, quando conseguiu, pela primeira vez, naquele tempo a gente usava, isso eu estou falando de experiência minha, quando eu conseguia abrir uma lata com aquele abridor de latas, eu fiquei tão feliz, eu tinha 7 anos. Acho que menino hoje com 2 consegue. Eu consegui com 7. Eu não esqueço essa experiência. Eu me achei muito sabido com isso. Então, aprender é motivo de muita alegria. É o que mais dá alegria. O segundo grande motivo para ficar contente é a superação. Quando eu tenho consciência das minhas falhas e consigo me superar. Isso sim traz uma alegria real. Diferente das alegrias fugazes, que normalmente nos enche de contentamento por um espaço muito curto de tempo e que depois nos traz uma frustração tão grande. Naquela caminhada natural da senoide, que excitamos-nos e depois passamos pela linha do meio e descemos num processo de depressão. Essas alegrias que buscamos na matéria. Pois bem, aprender e superar. Isso traz um contentamento genuíno para nós. Porque, ademais desses contentamentos, nós vivemos num mundo, isto aqui não é nenhum tipo de queixa, apenas uma constatação, onde existem muitas dores, muitos problemas, de todas as ordens. Eu sempre digo que, por fazermos parte do grupo de atendimento fraterno do Centro Espírita, sempre recebemos as pessoas que trazem algum problema que lhes desestabiliza o psiquismo e a emoção. E então a gente ouve coisas, sofrimentos extremos, a ponto de dizer assim, eu acho que eu já ouvi de tudo na minha vida. Na outra semana, nós ouvimos alguma coisa mais grave. E outra mais grave, e outra mais grave. Que eu falo, meu Deus, e aqueles outros tantos que nada dizem, e trazem consigo a tristeza, a angústia, essas dores tantas, esses problemas todos. E aí nós nos perguntamos, por quê? Essas dores, esses problemas, são bons ou são ruins? Chega no primeiro embate filosófico da nossa reflexão. Uma dor pode ser boa? Ou uma desilusão pode ser boa? Nós concluímos que tudo e qualquer coisa que nos acontece é para o nosso bem. O nosso Pai bondoso, a suprema bondade, a suprema justiça e a suprema misericórdia jamais nos daria alguma coisa para nos prejudicar. Então, as dores que sentimos, a dor, como muitas vezes já definimos, outros tantos também mostram este conceito, a dor é um dispositivo de ordem divina
que vem apenas nos mostrar que estamos no caminho errado. A dor serve para isso. E aqueles descontentamentos, aquelas desavenças das nossas vidas, tudo isso, na verdade, é bom. Por quê, gente? Todas as tarefas são muito bem planejadas pela espiritualidade, objetivando o nosso crescimento. Não é por acaso. Nada acontece por acaso, é tudo muito bem programado. É tudo muito bem programado. E chega num ponto que nós precisamos passar por algumas coisas para nos despertar. E aí a espiritualidade, com todo cuidado, vem e nos coloca numa situação que nós nos queixamos tanto, mas que se tivéssemos um entendimento verdadeiro para as causas da nossa vida, do nosso cotidiano, nós receberíamos de outra maneira, com outro ânimo. Pois bem, o mestre Nazareno elencou 8 bem-aventuranças naquele lindo Sermão da Montanha, das mais belas páginas redigidas na história da humanidade. 8 bem-aventuranças, ou 8 condições que nos levam à felicidade. Dentre estas condições, tem uma, ou situações, que é o título do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Jesus nos fala nesse sermão das bem-aventuranças de certas condições muito difíceis de se vivenciar. Todas elas, todas as 8, são muito difíceis. Mas logo em seguida, para cada condição difícil, ele mostra uma recompensa apropriada. Bem-aventurados os aflitos, ou outras traduções, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Serão consolados. Mas quem são esses aflitos? Quem são esses aflitos? O que caracteriza realmente a aflição? Meu time está ganhando de 1-0. Eu estou aflito para que o tempo passe rápido e eu possa passar a semana inteira zoando os meus amigos adversários. Isso é aflição, gente? Ou é uma... Não sei como classifica isso. Ou, por exemplo, os meus filhos estão pequenos e eu aflito para que eles cresçam. Deixa crescer. Para você lembrar deles pequenos e chorar. Que aflição tola. Isso não é essa também. Isso não é aflição. Isso é uma expectativa para que te dê um contentamento que, na verdade, não se traduz em felicidade. É apenas um contentamento. Muito fugaz. Muito fugaz. Mas Jesus também disse outra frase que está no Evangelho de João. E aqui vamos ver, olha, lá no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, ele fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas no Evangelho de João ele fala outra frase. Diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele está falando aqui que todos nós teremos aflições e todos nós somos bem-aventurados? No meu modesto entendimento, eu digo que não. Jesus fala de coisas diferentes. Ele utiliza uma condição diferente, empregando-se a mesma palavra. Quando ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala da nossa condição
de escravos da matéria, escravos das paixões. Uma condição que nós podemos chamar de uma aflição de origem externa, uma origem extrínseca, de uma aflição de ordem meramente material. Embora a gente, aqui num ponto, nós vamos ter dúvida e dificuldade de diferenciar. Está relacionada com vencer o mundo. Quando ele diz, eu venci o mundo, e se você diz, mas Jesus vence mesmo. Não, ele está dizendo como modelo e guia, tenha de bom ânimo. Não perca a esperança, você também vai se livrar destas paixões. Dessas paixões. Então, ele diz, tenha de bom ânimo, posso ter aflições. E que tipo de aflições são essas? Que estão relacionadas à matéria. Estas aflições relacionadas à matéria, por exemplo, nós vemos esses problemas relacionados com a necessidade de possuir coisas. Isso nos aflige. Problemas com os nossos relacionamentos, de onde decorre, vejam, egoísmo, orgulho e vaidade. Tanto o egoísmo quanto o orgulho e a vaidade não existe só, existe em relação a outrem. Por exemplo, o egoísmo, aquele excesso de necessidades. Eu quero tudo para mim. Se sobrar, eu quero para mim também. O resto, que se lasque. E o orgulho é aquele sentimento que me faz pensar que sou melhor do que o outro. E quando a minha lucidez mostra que eu não sou, eu sinto inveja. Mas ainda há pouco, no nosso estudo, aqui no Centro Espírita da minha cidade, a gente até comentava a respeito disso. Nós sentimos inveja de coisas materiais. Somente de coisas materiais. Ninguém tem inveja de quem é feio. Ninguém tem inveja de quem é doido. Ninguém tem inveja de quem é pobre, passando fome. Nós invejamos, aí diz, não, eu não sinto inveja, vê lá, não tenho inveja de ninguém. Menino, pensa bem. Se você vê uma determinada cena, você fica com inveja. Por quê? Porque você não sabe controlar o seu orgulho. Ele está latente, está vivo, muito vivo, não latente, vivo. No coração. Mas inveja de quem não tem de quem não tem o que comer, por exemplo. A gente não tem inveja. Quem ficaria com inveja, por exemplo, de uma senhora que há muitos anos, hoje eu já posso falar há muitos anos, tudo na minha vida aconteceu há muito tempo. Um senhor muito carismático, trabalhador da Conferência Vicentina, aqui da nossa cidade, no final de ano foram fazer uma campanha de Natal e saíram fazendo uma campanha do quilo especial. E ele foi me contar isso. Diz que no sábado de manhã, eles passaram na rua de um bairro mais carente e o carro avisando que estavam coletando 1 quilo de alimento de cada família para poder auxiliar os mais pobres. Quando uma senhora se apresenta lá e chama ele, moço, eu posso dar meio quilo? Ele achou estranha a proposta. Ele falou assim, pode sim. Eu vou lá dentro buscar com a senhora. Um homem muito sabido, muito ativo. Eu vou lá dentro com a senhora buscar. E numa rápida olhadela, ele descobriu que a mulher tinha meio quilo de feijão. E não tinha mais nada. Ele pegou e disse a ela, mas e a senhora? E ela, com um sorriso muito grande, disse, não, hoje é sábado.
E normalmente, todo sábado à tarde, o meu filho traz uns trem aqui para mim. Ele contou isso com lágrimas nos olhos. Ele já desencarnou também no ano passado. Ele me contando isso, e chorando, e eu que não deixo ninguém chorar sozinho, comecei a chorar junto. E me marcou muito a história. Aquela mulher desprendida, na expectativa de que o filho, à tarde, lhe levasse uns trem. Uns trem para nós aqui é qualquer coisa. Era uns trem de comer, que também era muito pouco. O filho dela trabalhava na roça, ganhando pouco. Leva um pouquinho de nada. Ela vivendo com o suficiente no limiar da inanição. Esse é um fato de ter inveja, mas nós não invejamos. Por quê? Porque o nosso orgulho ainda nos domina. E esse orgulho nos aflige. E Jesus, tão generoso, diz: tende bom ânimo. Enchei-vos de esperança, porque eu venci essas coisas. Vocês também vencerão. Outros exemplos de aflições materiais, por exemplo, são os insucessos de entes queridos. Quando o filho está concorrendo a uma vaga da universidade e ele não consegue o índice suficiente, a gente fica aflito, querendo que o filho ingresse naquela faculdade. Mas por que nós não queremos que todos ingressem? Por que eu quero que o meu filho tenha o privilégio? Eu quero que entre o melhor ou eu quero que entre o meu filho? Olha o egoísmo. Eu quero que entre o meu filho. Isto é uma aflição material. Ou as desavenças de qualquer natureza que a gente tem com as pessoas. Aflição, eu fico aflito porque eu me desentendi com alguém. Por que eu me desentendi? Por egoísmo, por orgulho ou por vaidade. Coisas materiais. Nós nos afligimos com problemas climáticos. Nossa, que frio que está hoje. Gente, o que tem? Todo ano faz frio. Nossa, chuvarada, que você fica angustiado com aquilo. Por que isso? Esse descontentamento? Por quê? Muitas vezes eu digo que é falta de assunto. Nossa, que chuvarada que tá. Ou com problemas sociais. O problema social, ele é problema quando eu posso intervir, interferir e ajudar a solucionar. Não tendo eu capacidade, não é me omitir, mas não tendo capacidade de, nas esferas superiores, alterar a situação, eu não devo, para o bem de todos, me envolver com aquilo. Essas aflições são apenas para me desestabilizar e virar tema em roda de conversa para ficar desestabilizando outras mentes. Também não é conveniente. Não é conveniente mesmo. Então essas coisas são relacionadas à matéria. É de ordem extrínseca. É de ordem externa. E estão ligadas à matéria, e isso tudo passa porque, vejamos, a matéria naturalmente é efêmera. A matéria se transforma. As aflições que nós sentimos e vivenciamos relacionadas à matéria, essa aqui não está relacionada com aquela do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Estas aflições aqui, elas consertam, sabe como? Com os tombos que a vida nos dá. Nós vamos tomando umas rasteiras, vamos tomando a porta na cara, e vamos tomando uns tombos por aí, e vamos ajeitando. Vamos nos ajeitando assim. São esses tombos, são esses deslizes que vão nos colocando no nosso lugar. E as aflições vão se dissipando. Vão se dissipando desta maneira. Pois bem, nesta questão de
orgulho material, ou, perdão, aflição material, nós temos que lembrar, isto de maneira categórica, que nós estamos ligados a tudo e a todos. A minha ação reflete imediatamente no outro uma reação. Quando eu digo assim, eu não posso nem ver tal coisa, pode ter certeza, você vai se juntar a ela. Porque nós atraímos tudo que amamos e atraímos tudo que odiamos. E como nós estamos ligados, nós formamos um cabo de guerra, porque a cada ação existe uma reação em sentido contrário e de mesma intensidade. Então, nas minhas disputas, nós vivemos disputando com os outros. Nós não vivenciamos o sentimento fraterno. Nós temos da disputa. É eu puxando e o outro puxando. Sabe onde existe essa disputa? E ela é maravilhosa e muita gente vive ela de maneira intensa e se deleita? Com a esposa. A esposa pega de um lado da corda e você pega do outro. Um puxa, o outro puxa, um cai, depois levanta, derruba o outro e vai aquela peleja. O que acontece? Que o amor pragmático, muitas das vezes, até faz com que a gente deixe de lado o orgulho e, para o bem da instituição lar, para o bem dos filhos, a gente seja mais educado. E aí vai treinando, eu cedo um pouco, ela cede um pouco, e nós vamos caminhando. Quando em nós vai desenvolvendo a paciência e o esboço da abnegação, o que acontece? Esse laço vai se afrouxando, porque nós vamos nos aproximando. Isso acontece quando a gente desenvolve a tolerância e a bondade. Isso em relação, eu gosto de falar da esposa, porque é com ela que dá os mal pepino da vida. Mas com as pessoas todas. Quando você desenvolve a tolerância e a bondade, o cabo de guerra, esse laço que nos une, esse fio que nos une, vai se afrouxando. Ou quando você se liga a algo que você gosta demais, esse gostar demais se chama paixão. Imagina você estar loucamente apaixonado e puxando, e o outro também apaixonado, puxando, e vai trazendo transtornos. E aí, eu estou aflito. Quando este laço afrouxa, quando essa linha, essa corda se afrouxa, eu estou consolado? Não, porque esse termo não é para isso. Eu estou apenas liberto. Eu me libertei. A minha ligação já não é mais prisão. Eu não sou um prisioneiro daquela pessoa, ou daquela coisa, ou daquela situação. Eu me libertei. Isso tem tudo a ver com o perdão, a libertação. Essa aflição gerada pela mágoa, pela tristeza, pelas angústias. Isto aí é aquele coração que não perdoa. Se perdoou, você se libertou. Está liberto. Consolado? Não, liberto. Isso se chama liberdade. É a lei da liberdade também lá das leis divinas ou leis naturais. Eu estou consolado pela aflição? Não, eu não estou aflito. Eu estou livre. Eu me livrei desta situação. E aí, neste caso, nós temos a pensar o seguinte, que chega-se num tempo em que nós resolvemos todas as questões externas e não temos mais problemas de ordem material. Nós nos contentamos com o suficiente e vejam que o suficiente, para quem nunca pensou nisso, o suficiente é muito pouco. Nós precisamos de muito pouco e nós nos contentamos com isso. Resolvemos o problema de aflição de possuir coisas. Nós não disputamos nada com ninguém, com quem quer que seja. E aí? Nós estamos, por isso, consolados?
Aqui eu digo, usando uma palavra, uma frase de Jesus, que foi aplicada em outra situação, mas que aqui também se emprega. Neste momento, aqui, é apenas o começo das dores. Das dores. Neste ponto é que surgem os bem-aventurados aflitos. Quando resolvemos todas as questões materiais. Os primeiros alvos, as primeiras questões extrínsecas, externas, são alvos das vicissitudes do mundo. Resolve. O tempo se encarrega de resolver os tombos da vida. Mas, na questão moral, nesse ponto é que nós encontramos os bem-aventurados que choram. As verdadeiras lágrimas. As lágrimas do arrependimento. O batismo. O batismo que purifica não é aquele batismo que lava o corpo, não é o batismo da imersão no Rio Jordão. O batismo da água é a lágrima que vem nos lavando de dentro para fora. É esta a verdadeira aflição. É nesse momento que surge a dor verdadeira. E vejam vocês, que se eu me queixo do clima, do frio, se eu me queixo do filho desmiolado, se eu me queixo do patrão ou do funcionário, isso eu reclamo. Das minhas aflições, ou até do time que perdeu, reclamo. Mas dessas dores internas, essas dores intrínsecas, essas dores espirituais, essas dores morais, nós não temos na pauta meios para conversar com quem quer que seja. Ainda mais porque não chegamos nesse nível. Nós não chegamos. Mas eu digo que são estas dores que nos mortificam. As dores reais são as dores morais. A moralidade, ela não está vinculada na relação minha com o outro, porque as dores materiais, sim. A minha relação é que dita a consequência em função da minha vaidade, do orgulho e egoísmo. Então, esses atributos do meu caráter fazem com que esta corda fique mais esticada ou mais frouxa. Agora, no quesito moral, a aflição moral não tem a ver com a relação. Está relacionado exclusivamente com a maneira que eu seguro a ponta da corda. E isso está a nível de sentimento. Porque mesmo que eu não force a barra, mesmo que a minha capacidade intelectiva me levou para extremos desconhecidos até então de desenvolvimento, eu convivo muito bem, muito generoso, muito educado, muito bondoso, mas os meus pensamentos e muito mais os meus sentimentos, que estão na base do que sou, representam a maneira com que eu seguro este vínculo com as outras pessoas e as outras coisas do universo. E aí é que eu sofro. Porque eu, na verdade, não consigo me livrar de certos pensamentos. E quando me livro dos pensamentos, os sentimentos, que são resultado daqueles vícios que se resultaram de hábitos perniciosos, ainda se mantêm em mim. Pois bem, quando chego nesta hora, eu já não quero mais nada. Não preciso de nada mais material. Eu não tenho problemas de relacionamentos. Mas os sentimentos, os sentimentos ainda deixam a desejar. E é lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo que Lacordaire
fala sobre o bem sofrer e o mal sofrer. Das páginas também mais lindas da codificação. Lacordaire diz que bem sofre aquele que, confiando em Deus e nas suas leis, compreende e aceita a justiça e a necessidade dessas atribulações, não se rebelando, não se desesperando, mantendo-se equilibrado, espiritualmente falando, sentindo e fazendo o melhor que pode para superar as dificuldades. Colabora para amenizá-las ou eliminá-las mais depressa. E é nesse ponto, então, do bem sofrer. Não somente as vicissitudes terrenas, daquele mundo em que eu terei aflições, mas quando eu já sinto a necessidade de servir, e eu tenho certeza de que o que eu estou servindo é pouco. Isto me angustia. Quando aqui se fala em justiça, o verdadeiro crente nunca poderá pronunciar a palavra injustiça, porque nós estamos vivendo sob os auspícios da divindade. Existem vítimas, como disse Emmanuel, inocentes não. Vítimas sim, inocentes não. Assim, diz Lacordaire, provas bem suportadas, são aquelas que fazem a pessoa crescer. Crescer. As provas que servem de aprendizado. Provas que, quando terminam, o ex-sofredor diz: eu sou outra pessoa. Cresci e amadureci. Percebo a vida sob outra forma. Olha que beleza. Que beleza. Porque nessa condição do mal sofrer, lá da página de Lacordaire, nós vemos que o rebelde sofre, mas o rebelde sofre mal. Sua aflição é somente uma dor sem propósito. No processo de compreensão do ser, eu digo que nós temos 4 R's. A rebeldia, a resignação, a renúncia e a redenção. O estado da rebeldia é aquele que não acredita na justiça de Deus. Ele está inconformado com tudo de ruim, entre aspas, que lhe acontece. Ai, meu Deus, que coisa, por que Deus foi tão injusto comigo? Se queixa de tudo e de todos. Esse é o rebelde. Esse ainda busca um justiceiro e não a justiça. Esse se queixa de tudo e sofre uma dor que não tem propósito. Porque sofre, dói e não emenda. Ele não se transformou, ele nunca vai poder dizer, ou nesse período ele não diz, eu cresci e amadureci. Ele não vai dizer que é outra pessoa. O resignado sofre. Também sofre. Mas ele sofre bem. Ele sofre porque ele sabe o motivo e ele cobra o recibo da dor. Ele diz, eu sei que eu estou devendo e eu vou pagar. Me dá o recibo aqui. Ele paga satisfeito. Nada melhor que pagar uma dívida. Eu sei que o motivo dos meus insucessos e dos meus fracassos, que quer dizer a mesma coisa, são resultados da minha imprevidência e da minha insensatez. Então, eu estou pagando, me dê o recibo. Vida me deu o recibo. Isto é o processo da resignação. O resignado, ele se mantém de pé no exercício constante das suas tarefas. Enquanto que o rebelde se arrasta, vai arrastando. Inconformado com tudo, vai arrastando, se machucando e se ferindo. O resignado sofre bem. O resignado cada vez mais abdica de seus privilégios, cedendo o melhor lugar ao próximo. Assim ele passa a viver o processo da renúncia. Olha o terceiro R. O rebelde que virou resignado. E quando ele passa a ceder o melhor lugar para o próximo,
ele já entra no processo de renúncia. Porque é nesse período que ele visa o bem-estar do outro, e o bem-estar do outro é motivo para a sua felicidade. Portanto, meus queridos, a aflição daquele que renunciou-se a si para viver pelo Cristo consiste exatamente em sofrer por não fazer todo o bem que ele almeja ter feito. É isso que lhe dá sofrimento. Ele sofre porque ele não consegue fazer todo o bem que ele almeja ter feito, e assim ele se redime. A redenção é, então, portanto, o consolo do aflito. O bem-aventurado que sofre, ele está lá nos páramos da renúncia. É esse. As nossas aflições terrenas, os tombos da vida vai consertar. Aquele que sofre porque não fez tudo o que ele queria no bem, na seara do bem, este é o aflito que será consolado, porque ele se redimirá de tudo que ele fez. E este processo de redenção, gente, ele se inicia no esforço por ser um bom espírita. O início da redenção inicia no esforço do bom espírita, fazendo jus àquela célebre orientação do senhor Allan Kardec, que disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos, atenção, esforços que emprega para domar as suas más tendências. É assim. É assim, então, que nós nos consolamos. Nós nos consolaremos quando estivermos galgando as trilhas da renúncia. E quando, então, o sofrimento do outro doer verdadeiramente em nós. E quando a minha satisfação consistir em servir, eu estarei consolado. E gozarei das glórias dos anjos. É o que nos espera. É o que nos aguarda. E hoje, mais uma vez, agradecido a Deus, e nós devemos agradecer sempre a Deus por tudo. Não em palavras, mas aqui no coração. Deixar esse sentimento fluir naturalmente, de agradecimento por tudo que temos, por todas as tarefas que Deus nos proporciona, por tudo, por tudo. Eu agradeço a vocês, porque me dão a oportunidade de rever esses conceitos. E atendendo a um amigo que me solicitou que cantasse uma canção. Gente, eu não sou cantor. Na verdade, eu sou quase nada, mas ele pediu que eu cantasse. E eu solicitei a Adriana a autorização, ela disse que tudo bem. Se a interpretação não sair a contento, me perdoem. Mas eu estarei cantando com o meu coração, em agradecimento à vida. Em agradecimento a essas verdades que vão se apresentando a nós a cada dia. E assim eu peço que todos vocês que nesse instante estão conectados, mantenham a serenidade do coração e que a nossa prece, esta nossa prece feita em forma de canção, possa chegar no céu, transformando-se numa ponte de bênçãos, a nos facilitar o entendimento sobre as necessidades, sobre as provas e o árduo trabalho de todos os dias. Portanto,
La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore, sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, il suo sorriso dolce che mi fa cantare. Sei la mamma mia. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dentro nel cuore, scogliendo il cielo e se li porta via. L'amore di Maria, dolce poesia che sussurra al cuore sempre di più il nome di Gesù. La voce di Maria, dolce melodia, il suo sorriso dolce che mi fa cantare, sei la mamma mia. La voce di Maria, lo sguardo di Maria, il suo sorriso dolce che mi fa cantare. Sei la mamma mia. Muito obrigado, meus queridos. Que Deus nos abençoe. Fica até difícil falar alguma coisa depois dessa música. Fiquei muito emocionada com essa, como disse o Edson, fechando com chave de ouro, essas palavras que você nos trouxe, essas reflexões são de extrema importância. Teve um momento que eu me emocionei, como estou agora, quando você relatou aquela história daquela senhora que compartilhou o pouco que tinha. E isso nos faz, me perdoem pela emoção, às vezes é difícil a gente se controlar. E isso nos faz ver o quanto nós ainda temos que aprender, o quanto nós ainda temos que nos educar e nos modificar no sentido de demonstrarmos a nossa gratidão por tudo que Deus nos proporciona, por todas as lições, por todas as bênçãos, por todos os sofrimentos e aprendizados que nos fazem crescer. Então, Paulo, nossa gratidão por tudo. Que Deus continue abençoando a sua tarefa, o seu trabalho, essa voz que você diz que não é cantor, mas que é uma voz muito bonita. Continue cantando, que isso enche os nossos corações de alegria e nos faz nos sentir mais conectados com a espiritualidade superior. A arte é uma forma de louvor das mais belas. Então, que Deus o conserve com muita saúde nessa tarefa que você se propôs e abraçou. Muito obrigada. Meus amigos, desejamos uma boa noite a todos. Que Jesus esteja sempre nos nossos corações, nos nossos lares,
que possamos ter uma noite de muita paz. E na próxima quarta-feira nós estaremos de volta com o Edson Montemor. Então, nos vemos na próxima quarta. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Paulo, uma boa noite para você. Muito obrigado. Boa noite a todos. Deus os abençoe. Amém.